Oi, eu sou a Ana do canal Cogumelos Cinematográficos e mais uma vez eu vim falar sobre o Stanley Kubrick. Eu já fiz um vídeo falando das teorias da conspiração ao redor da morte dele, mas hoje eu quero focar nas polêmicas e controvérsias que aconteceram na vida dele. Então já curte esse vídeo, se inscreve no canal e vamos contar essa história. E eu vou começar falando da polêmica mais famosa, que na verdade é uma teoria da conspiração, né? Muita gente acredita que o Stanley Kubrick dirigiu o pouso à Lua. Sabe, a primeira vez que o homem pisou na Lua, que teve aquela fotinho icônica da marca de pegada, um pequeno passo para o homem, um grande passo para a humanidade? Então, tem muita gente que acha que isso nunca aconteceu, e daí surge a ideia de que o Stanley Kubrick teria dirigido o vídeo por causa do filme 2001, Uma Odisseia no Espaço. Bom, vamos lá. A primeira vez que o homem esteve na Lua, a Terra estava vivendo a Guerra Fria. Os Estados Unidos e a União Soviética competiam por absolutamente tudo. E é justamente por isso que aquele vídeo do astronauta fincando a bandeira dos Estados Unidos na Lua foi tão marcante. E eu não sou nenhuma especialista, mas pelas pesquisas que eu fiz, a tecnologia espacial da União Soviética era bem superior. Então esse clima de Guerra Fria, mais esse rolê da União Soviética tá na frente na corrida espacial, tudo isso colaborou para o surgimento da fake news de que o homem não tinha pisado na Lua. Bom, a primeira pisada na Lua aconteceu em 1969 com a missão Apollo 11. E em 1968 o Kubrick lançou 2001, Uma Odisseia no Espaço. Como todos sabemos, o Stanley Kubrick era super perfeccionista, ele botou muito empenho nesse filme e o filme ficou muito bom, foi um sucesso de bilheteria. Então essa proximidade das datas, mais o fato do filme ter ficado incrível, fez com que uma galera acreditasse que ele tinha sido contratado pela NASA para dirigir o pouso à Lua. Mas tem uns detalhes importantes nessa história. Primeiro que o Kubrick teve um consultor nesse filme, o Frederick Ordway III, que é um cientista espacial super renomado. Então o filme tem alguns detalhes mais apurados porque esse cara estava lá dando um suporte teórico. Além disso, a maior parte das teorias sobre o pouso à Lua surgiram por causa de um único cara, o William Kaysing, que encontrou algumas falhas no vídeo do pouso, que inclusive foi transmitido ao vivo. Só que para cada ponto que ele aponta tem uma explicação super plausível. Tipo assim, tem vídeos, fotos da galera fincando a bandeira e parece que ela tá se mexendo, só que no espaço não tem vento, então era pra bandeira ficar caída, né? Só que explicaram que tinha tipo uma viga transversal no mastro pra bandeira não ficar caída e que parecia que ela tava balançando porque o Buzz Aldrin deu uma chacoalhadinha quando ele tava fincando a bandeira na Lua. E você pode até pensar, nossa Ana, tanto esforço por causa de umas fotos? Cara, era a primeira vez que o ser humano estava pisando na Lua e a Terra estava passando pela Guerra Fria. Essas fotos eram muito importantes, então faz bastante sentido terem pensado em tudo para as fotos saírem perfeitas. Terminada a história da Lua, eu vou falar da polêmica que eu considero mais séria na carreira dele e a única que foi realmente culpa dele. Porque repara que as outras polêmicas foram surgindo ao redor dele. Essa daqui não, essa daqui surgiram por coisas que ele fez porque ele foi uma pessoa péssima. E eu tô falando dos abusos psicológicos cometidos contra a atriz Shelley Duvall nas gravações de O Iluminado. Eu acho que é bem justo afirmar que O Iluminado é um grande clássico dos filmes de terror. O filme ficou muito bom. E o Kubrick é conhecido por ser extremamente perfeccionista e por exigir muito dos atores, por regravar a mesma cena várias vezes, e não foi diferente com a Shelley Duvall. As gravações do filme foram um inferno para ela, primeiro pela exaustão física. Pro Kubrick, nenhuma cena ficava boa antes de ser regravada pelo menos 35 vezes. E muitas cenas dela, ela tinha que ficar correndo de um lado pro outro, gritando sem parar, carregando o Danny. E ficar fazendo isso várias vezes não é muito legal, né? Tem uma cena super icônica de um confronto entre a personagem da Shelley, a Wendy, né, e o Jack Torrance. E ela tá segurando um taco de beisebol. Essa cena foi gravada 127 vezes. Chegou num nível que as mãos da Shelley Duvall estavam tremendo pela quantidade de tempo que ela ficou segurando o taco. Segundo Jack Nicholson, que estrelou o filme, o Kubrick era um diretor completamente diferente com a Shelley Duvall. Ele pedia para os membros do elenco e para a galera que trabalhava ali no set de filmagens não mostrarem nenhum tipo de empatia ou gentileza com ela. Isso quando ele não pedia para eles ignorarem completamente a existência dela, como se ela nem estivesse ali. O Kubrick também tomou a decisão de nunca elogiar ela. Pelo contrário, ele criticava tudo que ela fazia de todas as maneiras que podia, ao mesmo tempo que ele elogiava o Nicholson sempre que ele podia. Tudo isso fez com que o ambiente de trabalho fosse super tóxico para ela. E assim, nessa época, o Kubrick já era o Kubrick, ele já era um grande diretor, então ele já tinha liberdade para fazer o que bem entendesse. Então as gravações do filme duraram cerca de 500 dias. E a Shelley Duvall ficava cerca de 15 horas por dia no set, então ela ficou bastante tempo nesse ambiente bem tóxico. E assim, além das gravações, tinham vezes que o Kubrick simplesmente fazia com que ela ficasse esperando muito tempo para ir gravar.
tudo pra deixar ela em um estado de ansiedade e exaustão. O lance é que o Kubrick achava que a Shelley Duvall não era uma atriz tão boa assim, então ele fez tudo isso pra tirar o máximo dela. E assim, O Iluminado é uma obra-prima, mas particularmente eu não acho que isso justifique causar problemas psicológicos seríssimos em uma pessoa. E a Shelley Duvall chegou a dizer que a atuação dela realmente não teria sido tão boa quanto foi se não fosse pela pressão do Kubrick. Independente disso, o impacto negativo que as gravações tiveram nela são inegáveis. Eu ainda acho legal comentar que o Stephen King não gostou muito da adaptação. Ele achou a imagem que o Kubrick construiu da Wendy extremamente misógina, porque ela era praticamente só uma máquina de gritos. Ele disse que parecia que ela só estava no filme pra gritar e ser estúpida, e a personagem que ele criou era bem diferente disso. E assim, eu tô muito ansiosa pra ler O Iluminado, vai ser o próximo livro que eu vou ler. Mas como eu ainda não li o livro, eu não me sinto apta a falar desse ponto, sabe? A dar minha opinião sobre isso. E assim chegamos a outra polêmica, a do filme Laranja Mecânica. E assim, nessa eu acho que ele tem zero culpa. O filme Laranja Mecânica é outra obra-prima, foi lançado em 1972 e inspirado em um livro que foi lançado uns 10 anos antes do Anthony Burgess. Só que assim, a história repercutiu muito mais com o filme. E teve uma galera que não recebeu nada bem essa história. O livro foi proibido em algumas escolas e bibliotecas. E nos Estados Unidos, a Igreja Católica Romana proibia os fiéis de assistirem o filme. E o assassinato de um morador de rua na Inglaterra colaborou para a ideia de que o filme incentivava e influenciava crimes violentos. Outros crimes também foram associados à Laranja Mecânica, como o caso de um grupo de adolescentes que abusou de uma jovem, e enquanto eles faziam ali o ato, né, eles cantavam Singing in the Rain da mesma maneira que o personagem do Alex. O Kubrick até chegou a cortar algumas cenas bem explícitas do filme para suavizar a avaliação dele, mas mesmo assim ele foi banido de alguns países. A Irlanda proibia o filme até os anos 2000 e Singapura até 2011. E quando o filme foi lançado e começaram a associar alguns crimes ao filme, o Kubrick começou a receber várias ameaças de morte. Então ele próprio pediu para tirarem o filme dos cinemas britânicos por uma questão de segurança mesmo. E assim, pra mim, na minha opinião, é lógico que o conteúdo que a gente consome influencia a gente de alguma maneira. Mas ninguém muda de personalidade completamente depois de ver um filme. Ninguém acorda bem e saudável um dia de manhã, assiste um filme super violento à tarde e do nada vira um criminoso. Então eu acho muito cruel colocar a culpa desses crimes em cima do filme. E tiveram outras vezes que os filmes do Kubrick foram censurados, mas pra mim essa é a mais impactante, porque a gente tá falando de um crime muito violento e muito real associado a um filme. As outras vezes em que os filmes foram censurados tinham muito mais a ver com um choque do público. Por exemplo, Lolita. Pra quem não sabe, Lolita é um filme sobre pedofilia, então é lógico que as pessoas ficaram muito chocadas vendo isso no cinema e fizeram várias críticas. Mas é isso, esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Não esquece de curtir, se inscrever no canal e até a próxima.